Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje é todo dedicado à família lusitana. Vamos falar sobre um pouco da instituição da Casa da Madeira e também para você que tem vontade de tirar uma cidadania portuguesa. No programa de hoje a gente vai estar esclarecendo como fazer, quais são os documentos necessários. Então, olha, você que tem família portuguesa, tem descendência portuguesa, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV nesse bloco vai falar, já que a Beneficência é uma casa portuguesa, com certeza, a gente dedicou esse bloco a falar um pouquinho da colônia portuguesa. Quem mora em Santos, quem nunca ouviu falar na Casa da Madeira, não foi em alguma festa, em algum jantar, enfim, em alguma coisa na Casa da Madeira, com certeza alguém foi. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu converso com o presidente da Casa da Madeira, Dr. Fernando Ribeiro Pereira. Obrigada, doutor, por estar participando aqui do Beneficência na TV. É uma casa portuguesa, com certeza, né? Eu que agradeço o convite, Cris. Estou muito feliz de estar participando do programa e estamos à disposição para a gente conversar aqui um pouquinho sobre a comunidade. No mês de julho, nós tivemos uma data especial para nós, né? Nós comemoramos o Dia da Madeira, o Dia das Comunidades Madeirenses, foi no dia 1º de julho. É comemorado o aniversário da região autônoma da Madeira, que nós temos um governo próprio lá no arquipélago da Madeira, com autonomia administrativa, financeira. Então é uma data que nós comemoramos muito, é um mês muito especial, como em junho nós comemoramos, no dia 10, o Dia de Portugal, Dia de Camões, da língua portuguesa, das comunidades portuguesas como um todo. Exatamente, a Revolução dos Cravos também, Exatamente. Né? Tudo na mesma... E como é que está a Casa da Madeira, já que a gente está vivendo uma pandemia? Nós estamos atravessando como podemos, né, essa pandemia. É claro que a Casa da Madeira está sem atividade hoje, né, está fechada. Nós não conseguimos fazer os nossos eventos, as nossas festas. Inclusive o nosso salão não está podendo ser alugado. Claro que a partir do momento que a prefeitura começou a flexibilizar, nós estamos recebendo muita procura, né, para a locação do salão, mas nós estamos aguardando um pouco, né, para que melhore esse percentual, né, da capacidade do nosso salão. E como você disse, quem já em sã consciência não foi numa festa na Casa da Madeira, um casamento, um aniversário, enfim, até batizado, a gente faz qualquer coisa lá. Ali é exclusivamente só para eventos, a Casa da Madeira? Sim, nós temos um belo salão e ali a gente cultiva a nossa cultura, né? A associação hoje ela tem uma finalidade cultural. No início nós temos já 86 anos de vida. No início ela tinha uma outra atividade, né? Ela servia para receber os portugueses que chegavam aqui ao Porto de Santos. Às vezes não tinham documento, não tinham um lugar para ficar, vinham adoecidos, doentes, então eles se acomodavam na Casa da Madeira até convalescerem e seguirem seu caminho. Mas depois de muito tempo, isso foi na década de 30, passando a década de 40, 50, já não tinha mais essa necessidade. E aí os associados, diretores na ocasião, resolveram mudar de nome, porque nós tínhamos um outro nome, chamava Sociedade Beneficente Madeirense, mudaram para a Casa da Madeira e passou a ter um cunho cultural, de manutenção das tradições, em especial dos portugueses que vinham da Ilha da Madeira, mas no geral da comunidade portuguesa, das tradições portuguesas como um todo. Nós temos muitos associados portugueses do continente, de outras localidades e muitos simpatizantes brasileiros e de outras nacionalidades, italianos, japoneses. Nós temos no final do ano sempre uma festa que chamamos de Festa do Imigrante. Então nós temos essa interação com outras comunidades, a espanhola, a japonesa, a italiana. No caso, as festas que acontecem lá, por exemplo, essa festa seria uma festa já oficial do calendário Exato. Da Casa da Madeira. Fora essa festa, tem alguma coisa voltada para a colônia portuguesa? Nós temos em abril o aniversário da nossa casa, que é uma data que a gente tem a felicidade aqui na Baixada Santista, que a gente no início do ano sempre faz uma agenda comum entre todas as entidades luso-brasileiras. Então nós sempre reservamos abril, o nosso aniversário, nós fazemos um jantar
com fado, Qual é o comida dia de portuguesa. abril? Só por curiosidade? 13 de abril. 13 de abril. A gente normalmente não consegue fazer na data certa. A gente sempre procura fazer no primeiro final de semana, no primeiro sábado de abril. Depois nós fazemos em julho, comemoramos o aniversário da região autônoma, fazemos um almoço, que é um cozido. Depois, em setembro, nós fazemos mais uma festa, é um almoço, que a gente serve um prato típico madeirense, que é a espetada madeirense. E em novembro nós fazemos a festa do imigrante, encerramos o nosso calendário de eventos da Casa da Madeira. Que fazem parte já do calendário oficial da Casa da Madeira. O restante da semana aberto a festas. Sim, nós temos, agora nós montamos um grupo toda quinta-feira. Os portugueses antigos que gostam de jogar sueca têm se reunido na Casa da Madeira, em razão da pandemia. Isso não está acontecendo. Eles se reúnem lá toda quinta-feira à noite, a partir das 18 horas, e ficam jogando sueca lá. Parece um torneio, fica lá vários portugueses e confraternizando e jogando. É muito gostoso. Agora, quem pode fazer festa lá? Somente pessoas associadas, somente da colônia portuguesa, ou uma pessoa que não tem nada a ver com a área? O salão é aberto para qualquer um que queira alugar o Salão da Casa da Madeira, para qualquer tipo de evento, casamento, um aniversário. Quantas pessoas cabem lá? Olha, nós costumamos montar sentados. Se a gente quiser deixar uma pistinha de dança, o pessoal às vezes quer dançar, dependendo da festa, nós colocamos 220 pessoas sentadas. Se não quiser reservar esse salão, cabe tranquilamente 250 pessoas sentadas, em mesas de 10 pessoas, de 8. Ou seja, bastante gente, né? Como dizer mais ou menos quantas pessoas fazem parte da colônia portuguesa aqui na nossa região? Pelo menos Santos, vai. Eu não vou ter esse número na ponta do lápis, mas nós temos aqui inscritos hoje no escritório consular português na nossa cidade, aproximadamente 60 mil, 70 mil inscritos entre portugueses, descendentes, mas aí eu contando toda a Baixada Santista, né? Não só de Santos. Nós temos muitos portugueses aqui, muitos descendentes. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, inclusive na Casa da Madeira. Nós temos aproximadamente quase 400 associados. Nós tivemos um crescimento exponencial nos últimos anos, porque muitos queriam tirar a cidadania portuguesa e, como netos, a legislação exigia, hoje não exige mais, mas exigia que o neto comprovasse um vínculo com a comunidade portuguesa por um período grande de 5 anos. Então, nos últimos 6, 7 anos, 8 anos, nós tivemos um aumento gradativo de associados. Muitos, mesmo depois de tirar a cidadania, acabaram ficando porque gostam da casa, gostam dos eventos, e também nós não temos uma mensalidade, é uma anuidade, né, por ano, então é uma contribuição mesmo para a manutenção da casa. Como é que tá? E agora a casa praticamente está fechada durante toda essa pandemia. Existe vocês já estão começando a ver uma luz no túnel de provavelmente a gente retorne a partir de... Para você ter uma ideia, em 2020 nós não fizemos nenhum evento, né? Nós estávamos nos preparando para fazer a festa do nosso aniversário, quando em março fechou todo o comércio, né? O prefeito na época fechou os shoppings, fechou tudo. Esse ano, no mês de abril, nós começamos a planejar fazer um delivery, só no nosso aniversário, íamos preparar um evento com bacalhau, mas aí veio o lockdown, a cidade fechou e nós desistimos. Estamos pensando em fazer, se Deus permitir, a festa do imigrante, então um entrelaçamento no final do ano, em novembro. Se tudo der certo, a vacinação avançar. Nós temos números muito positivos na cidade de Santos, mais de 50% com primeira dose e um percentual muito grande com a segunda dose, quer dizer, a prefeitura tem cumprido seu papel, né? A população tem se vacinado, então nós estamos planejando lá no final do ano, em novembro, fazer a nossa festa do imigrante. Você está convidada e todos os que nos assistem estão convidados. Mas hoje é uma expectativa. É uma expectativa. Vamos aguardar a confirmação. A gente espera, até porque, segundo o nosso governador, outubro finalizam as vacinações, né? É uma previsão do governador. Espero que realmente isso aconteça para que a gente possa ter um final de ano já um pouquinho próximo da normalidade, né?
É verdade. E nós temos um bom convívio com as outras entidades portuguesas aqui na cidade, Centro Cultural Português, Associação Atlética Portuguesa, Casa de Portugal em Praia Grande. Eu não vou conseguir falar o nome de todas as entidades, mas nós temos um bom relacionamento com todas, Escola Portuguesa, todas. A gente pode dizer os ranchos folclóricos. Sim, os ranchos folclóricos, é verdade. Nós temos na cidade de Santos 2 entidades madeirenses, a Casa da Madeira, e no Morro São Bento nós temos um rancho folclórico, que chama Rancho Folclórico Típico Madeirense, fundados por madeirenses que dançam as músicas e a dança típica da Madeira. Você sabe me dizer como que está Portugal hoje em relação à pandemia? Tem avançado bastante, né? A flexibilização lá já passou, claro, por momentos mais difíceis. No começo do ano, eles fizeram um fechamento bem acentuado do comércio, dos serviços, e aquilo foi flexibilizando. Hoje está numa situação moderada, em algumas situações acaba regredindo, mas lá também a população está já bem avançado, né, o percentual de vacinação, e se Deus quiser, como a Europa, né, de um modo geral, está se flexibilizando mais. Eles estão um pouco à nossa frente, né? Em tudo, porque lá chegou primeiro, né, a pandemia, então eles estão na frente do tratamento, do combate à Covid. Fernando, eu quero te agradecer por ter aceito aqui o nosso convite, falar um pouquinho da Ilha da Casa da Madeira e deixar o programa Beneficência na TV à disposição. Assim que voltarem os eventos, a gente volta aqui para divulgar um pouquinho e que essa festa do imigrante realmente aconteça, né? Eu que agradeço o convite por ter participado, estou muito feliz, sucesso para nós, né? Que essa pandemia acabe logo. Amém. Tá certo, obrigada mais uma vez e você não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, o Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV, o programa hoje dedicado à terrinha, já que a Beneficência é uma casa portuguesa, e agora nesse bloco a gente vai falar sobre cidadania portuguesa. Afinal, muita gente está pedindo para tirar a cidadania, mas como que faz? Será que é burocrático? Ah, é somente filhos? Não. Então, a gente vai estar conversando com o advogado Dr. Yuri Pimenta, que vai estar esclarecendo todas as dúvidas de cidadania. Doutor, obrigada pela sua presença aqui no Beneficência na TV. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Doutor, como é que faz para tirar a cidadania? Quem pode tirar a cidadania portuguesa? Primeiramente, é necessário ter uma ascendência portuguesa. Filhos de portugueses têm direito, isso é incontestável. E netos podem tirar caso o filho ou filha do ascendente português não esteja vivo, mas tem que cumprir alguns requisitos. Mas ambos podem. Os bisnetos, por si só, não têm direito. É necessário que pelo menos um ascendente na linha reta esteja vivo. Bom, vamos por partes. Eu vou citar alguns exemplos e aí você vai dizendo qual o caminho que deve seguir. Neto de português ou neta de português, porém o avô já é falecido, os pais também são falecidos, o pai ou a mãe que seja filho de português. Como que ele faz para tirar esse neto? Primeiramente, realizando uma busca da origem do avô ou avó português, de onde era de Portugal, que na verdade também a nacionalidade é um resgate das próprias origens. Eles acabam descobrindo coisas que às vezes nem sabem da família, né? Exatamente. Teve muitos casos já vistos que a família nos tempos antigos, né, não comentava tudo que existia, tudo que se aconteceu. Não é como hoje que nós temos uma relação mais afetiva com nossos pais e avós. Eram outros tempos. Mas primeiramente é um resgate dessa história. E as famílias ficam descobrindo de coisas que não sabiam. Primeiramente, se faz a pesquisa e localizando o assento de nascimento, que na época muito provavelmente era paroquial, não civil, depois veio o civil,
E mesmo assim, quando veio civil, tem ambos, porque as pessoas batizam até hoje. Se faz a pesquisa e verifica-se a ascendência e verifica-se se todos os dados perante o registro civil no Brasil, certidão de casamento, óbito e nascimentos, estão todos em conformidade com os dados de Portugal, que sempre os documentos de lá estão corretos. E com isso é feita toda a documentação para que se possa dar entrada à nacionalidade. Doutor, apenas com um atestado de óbito desse avô ou avó, já é possível iniciar alguma coisa? Olha, é um início. É que o problema do atestado de óbito é que qualquer pessoa pode declarar. Eu já cheguei a ver casos de uma pessoa que faleceu e quem foi atestar o óbito foi um assistente social, porque a família não se encontrava mais ou todos faleceram, a pessoa não teve nem filhos. Isso num geral. Mas o óbito pode ser qualquer pessoa que possa declarar. Então, geralmente, um óbito está dizendo que era natural de Portugal. Mas Portugal, apesar de pequeno, era bem vasto. Então, tem muitas freguesias, que seriam as cidades, e conselhos e distritos, que seriam estados. Quais os documentos básicos para se iniciar uma pesquisa e comprovar, por exemplo, que eu sou neta de um português, mas eu não tenho mais o pai vivo, que é filho de português, e eu preciso tirar uma cidadania. E aí como que faz? Qualquer documento pode ajudar no início. O início é sempre a busca pela documentação primária, que é o registro de nascimento em Portugal. Então, tudo que é possível, assim, uma história de algum tio, irmão afastado pode ajudar, uma história, um papel, uma carteira de identidade, qualquer coisa. Achando o documento primário em Portugal, é que se inicia todo o procedimento da pasta documental, por assim dizer, para o processo em Portugal. Neto de português, porém o pai ou a mãe, que é filho desse português ou portuguesa, pode tirar, como que faz? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Sou neta de português, a minha mãe, filha de português, é viva. Qual seria o procedimento nesse caso? Primeiramente, regularizar o avô português. Assim, se casou em Portugal, o casamento já ocorreu em Portugal, mas se casou no Brasil, ele ou ela saiu de Portugal e ficou solteiro e vivo até hoje, porque nunca foi comunicado. Outros tempos, como eu comentei, e a comunicação era difícil. Muitas vezes, hoje em dia, e desde sempre, os casamentos nós apresentamos uma certidão de nascimento, inclusive para se evitar casos de bigamia, porque uma pessoa pode ser casada num país e vai estar solteira no outro, no seu país natal. Isso aí não se pode fazer, legalmente não se pode. Então é necessário a regulamentação primeiro, comunicação, e depois a montagem da pasta documental para o filho ou filha do português dar entrada no processo. E concluindo o processo, se é uma pessoa casada, também comunicar todos os atos da vida civil. Muitas vezes, tanto homens como mulheres, hoje em dia, alteram o sobrenome. Na nossa cultura é um pouco mais normal a mulher fazer a alteração do sobrenome, adicionando o sobrenome do esposo, mas também existem casos de homens que adicionam o sobrenome da esposa. É possível. E isso vai ser tudo regularizado, porque uma pessoa, aquele ser humano, é o ser humano que trocou de sobrenome ou não, mas não significa que não deixa de ser a mesma pessoa, só que existe uma regulamentação. Quando tudo está comunicado, o processo caminha e tem a sua aprovação, e depois disso passa-se para os descendentes. E hoje você é neta, por exemplo, sua mãe tirando a nacionalidade, você passa a ser filha de uma portuguesa. E não quer dizer que você não seja neta também de uma portuguesa, isso vai sempre ser, mas você passa a ser filha de uma portuguesa, e depois portuguesa, e depois seus filhos. E aí você pode ir passando, no caso, conforme você tenha, você consegue passar para os descendentes depois. Exatamente. Hoje tem uma questão da filiação na menoridade, ou seja, existem casos que, se a criança nasce e o pai ou a mãe portuguesa só reconhece depois dos 18, aí no momento não tem direito.
Isso é uma questão muito importante, que sempre tem que ser vista. No futuro, talvez isso seja derrubado, mas hoje é o caso. Então, no caso, por exemplo, no meu caso, seria mais fácil a minha mãe tirar, porque ela está viva, tirar a cidadania portuguesa e aí eu tirar depois dela. Seria Exatamente. isso? Acaba sendo mais fácil. Agora, doutor, quem mais procura? Jovem, pessoal mais velho? Quem mais procura tirar a cidadania portuguesa? O grande interesse é as pessoas mais jovens, porque têm o interesse de sair do Brasil ou mesmo ter a facilidade de poder se locomover pelo mundo sem a necessidade de um visto, sem a necessidade de enfrentar uma batalha na imigração do país que quer, pelo menos em relação à Europa. Existem incentivos de visto de investidor para os Estados Unidos, é tudo uma questão de acordos também, e que a Europa tem vários acordos com outros países que facilitam mais do que no caso no Brasil. Mas os jovens procuram muito. As pessoas de mais idade ou querem para passar para os seus descendentes ou até por questão de viagem. E existem algumas pessoas que na aposentadoria optam por ir morar em Portugal, por exemplo. Agora, doutor, a gente sabe que existe uma burocracia, tudo vai depender também da documentação que existe, de pesquisa. Mas, geralmente, quanto tempo leva para tirar uma cidadania? Atualmente, o processo de filho de portugueses está entre 4 e 6 meses e de neto pulando uma geração, pelo menos 2 anos, tramitados em Portugal. Bom, então, quem pode tirar a cidadania? Netos de portugueses, filhos de portugueses e bisnetos a partir do momento que algum deles esteja, o pai ou o avô, o pai ou a mãe, na verdade, tenha tirado a cidadania, é isso? Sim, existe também a modalidade de nacionalidade por casamento. Por exemplo, você se torna portuguesa e você é casada com seu marido e ele tem interesse. Se já tem filhos com a nacionalidade, tem que ter pelo menos 3 anos de casado e algumas outras exigências, mas essa é a parte mínima. Se não tem filhos, pelo menos 5 anos de casados. Certo. Mas e no caso, se separa depois, como é que faz? Perde essa cidadania? Não. Não perde. Tendo concluído o processo, não, porque também é uma nacionalidade por naturalização, essa é a única diferença, que não é de origem. Pela ascendência é de origem, ela passa diretamente. O mal da nacionalidade por naturalização é que ela não é de origem, ou seja, existe uma linha divisória. Depois dessa nacionalidade começa a ter valor os atos civis e depois não. Eu digo, por exemplo, digamos que um casal, um é português, a outra pessoa não, e essa pessoa virou portuguesa. Digamos que se divorcia, como você mesmo falou. Essa pessoa se casa depois com outra pessoa. Aí poderia. Mas tudo que veio antes, se essa pessoa tem um filho anteriormente a esse casamento com outra pessoa, não pode passar. No caso de união estável, sem ser casado oficialmente, também pode passar? A união estável, ela não existe exatamente em Portugal, ela se chama união de facto. É necessário tramitar na Justiça do Brasil, depois enviar a Portugal por um advogado constituído em Portugal, tramitar no Tribunal da Relação em Portugal essa sentença estrangeira, é aprovado e depois se entra com o processo. Mas é outro caminho, mas é possível também. Doutor, obrigada. Então, só recapitulando, quais os principais documentos, assim, os mais básicos para procurar um escritório? É primordial procurar um escritório especialista nisso, né? Com certeza. Saber que é descendente de portugueses, ou pelo menos ter a ideia, e fazendo a pesquisa para achar a certidão de nascimento do português, seja ela civil ou ainda dos casos mais antigos, paroquial. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite aqui, tá bom? Quando tiver alguma coisa, pode passar para a gente aqui, que a gente está divulgando também. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá bom. Tá aí, esse foi um programa especial, a nossa terrinha, já que a Beneficência é uma casa portuguesa, com certeza.
E o programa fica por aqui, mas antes eu deixo você com aquela dica deliciosa do nosso chefe aqui da Beneficência. Oi Cris, tudo bom? Nós vamos dar uma dica hoje de um prato muito elegante, um prato conhecido de algumas pessoas, mas é um prato muito elegante. Nós vamos dar uma alcatra semi-folhada, acompanhada de batatas temperadas e ervilha fresca. Essa alcatra semi-folhada, ela fica muito elegante porque ela é feita com, eu fiz ela com uma massa fermentada. Não fiz ela com a massa folhada e fiz sim com a massa fermentada. E para preparar essa massa eu preciso de 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, aproximadamente 200 ml de água, 50 gramas de manteiga ou margarina, uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açúcar. Eu vou sovar essa massa como se eu fosse fazer um pão bem sovado para desenvolver a rede de glúten. Sovar ela, vou esticar ela na mesa, com uma espessura de aproximadamente meio centímetro, vou passar manteiga, margarina nela, vou dobrar ela, estico ela novamente, vou pegar uns 4, 5 filés, bifes de alcatra, eu vou dar uma selada nessa alcatra, dar uma selada nela, já temperada com pimenta, sal, e vou colocar fria, essa carne tem que estar fria depois de selada, esperar esfriar, colocar sobre essa massa, cobrir com essa massa, pincelar com ovos, gema de ovos e deixar crescer por aproximadamente uns 20, 30 minutos, né? Dependendo da temperatura do ambiente em que ela estiver sendo feita. Se estiver frio, um pouco mais, se estiver calor, um pouco menos. Deixo essa massa de lado e vou preparar a batata temperada, né? Com alecrim, com orégano, na manteiga. Essa batata eu procuro comprar aquelas batatas mais redondinhas, mais uniformes, né? Se não for uniforme, procuro deixar ela mais redondinha, mais bonitinha. Cozinho, dou uma pré-cozida e depois dou uma fritada nelas. Depois coloco o tempero na frigideira e salteio essas batatas, dou uma salteada nessas batatas, naquele tempero que eu fiz. A ervilha fresca, é só dar uma pré-cozida, porque não precisa cozinhar muito, e tempera ela com manteiga e aí eu monto meu prato, chamado de alcatra semi-folhada com batata temperada e ervilha fresca. Essa foi mais uma dica, esperamos até uma próxima vez, até mais. Tá aí, essa foi mais uma dica do nosso chefe deliciosa, nosso querido Seu Zé, como é carinhosamente chamado aqui por todos os colaboradores. Fico por aqui, na próxima semana tem mais e se você já sabe, quer rever essa dica, outras matérias, é só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana te espero nesse mesmo horário para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.